Bom dia a todos vocês que estão esperando para que comecemos a nossa missa às 9 horas, a nossa missa portuguesa. Hoje nós vamos celebrar o quarto domingo do tempo da Páscoa, que é o domingo também dedicado ao bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é aquele que conduz as ovelhas, mas Jesus também é a porta do redil das ovelhas. Sem Jesus, nós não entramos neste lugar que estão as ovelhas, que o Evangelho quer dizer que é também o reino de Deus. E assim também como eu prometi e disse que de hoje até o próximo domingo, que é o domingo dedicado às mães, onde celebramos o Dia da Mãe, aqui nos Estados Unidos, celebramos no Brasil, celebramos também no Canadá, esses países que tem pessoas que nos acompanham nesta missa dominical. Então, eu preparei um altar para que pudéssemos rezar pelas mães. Aquelas que vocês me deixaram o nome durante a semana e também aquelas que vocês ainda, porventura, podem colocar o nome aqui na igreja durante a semana, ou pode me trazer o nome, ou pode simplesmente enviar o nome da sua mãe, ou da sua avó, ou qualquer mãe que você conheça. Então, eu vou mostrar a vocês o altar que está preparado aqui na igreja para que possamos rezar pelas mães. Está preparado este pequeno altar em frente ao altar da missa. Quer dizer, vocês veem que o altar é mais baixo e que o altar não está elevado como o altar aonde celebramos a missa, porque de fato o altar principal, que é o altar aonde celebramos o santo sacrifício da missa, é o altar que de fato não pode ter outra coisa mais alta que ele aqui, porque ali Jesus é feito pão da vida e bebida para saciar a nossa sede de eternidade. Então, neste altar estão colocados os nomes das mães e aqueles nomes que vocês me enviaram, não é? Os nomes das pessoas que vamos rezar, pelas quais vamos rezar durante esta semana, não é? Que antecede o Dia da Mãe. Então, dentro lá, tenho mais de 100 nomes que estão colocados, que vocês nos enviaram durante a semana, que vocês nos enviaram também ainda ontem, e que vocês podem, durante a semana, também colocar ali os nomes, se porventura vierem na igreja, passarem aqui para um momento de oração. Então, daqui a pouco, já estamos na hora, vocês continuem nos acompanhando, que começaremos a Santa Missa.
dia a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Santa Missa. Esta Santa Missa, a partir deste momento, transmitida online, e queremos, deste momento até o final da Santa Missa, levar até você esta Santa Eucaristia, para que você tome comunhão conosco e celebre juntamente conosco a partir deste momento. Esta Santa Missa será oferecida pelas seguintes intenções: pela alma de Maria Cardoso, Manuel Cardoso, Marta Carvalho, Fernando Raposo, Maria da Conceição Almeida, José Pereira, Maria da Conceição Soares, Amâncio Pires, Belmira Ramos, Deolinda Ramos, Fortunato Ramos, Joseph Ramos, Maria José Vieira Mendonça, Manuel Gomes, Januário Gomes e Maria da Encarnação. Também queremos rezar por todas as mães cujos nomes estão depositados junto do altar. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o quarto domingo do tempo da Páscoa. Este é o domingo conhecido como Domingo do Bom Pastor. Também hoje é o dia de oração mundial pelas vocações. Nós somos aqueles que temos como pastor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor que nos conduz. Ele diz que ele também é a porta pela qual entram as ovelhas. Nós sabemos que, como ovelhas, muitas vezes nós nos desviamos de Jesus. Nós vamos por outros caminhos, nós ouvimos outras vozes que não a do Senhor. Então, neste momento, nós reconhecemos que as nossas faltas, que nos afastam do Senhor Jesus como pastor, que elas são perdoadas, que elas são lavadas no seu sangue e que nós somos purificados. Por isso, vamos nos colocar diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, para que dignamente nós possamos celebrar esta Santa Missa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sim.
Oremos. Deus eterno e onipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor. Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, enquanto ela é nos proclamada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós fazendo o bem suportais o sofrimento com paciência, isto é, uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu tão bem por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós erais como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram.
Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizemos no início da celebração de hoje, esta missa é também a missa dedicada à oração pelas vocações. Já há muito tempo que a Igreja instituiu este quarto domingo da Páscoa como Dia Mundial de Oração pelas Vocações, sendo hoje o domingo do bom pastor, porque o pastor, ele é aquele que deve conduzir as ovelhas, e na igreja, o padre, o bispo, o papa, antes de mais nada, são pastores. Pastor é outra palavra para o padre entender que ele tem a missão de pastorear a sua paróquia, as ovelhas que estão na sua paróquia, que o bispo tem a missão de pastorear as ovelhas que estão na sua diocese e que o Papa tem a missão de pastorear a Igreja Universal, ou seja, aquela igreja que, sendo católica, é universal e que está em todo o mundo. Então esta é a missão do líder religioso. Ele jamais pode ser uma voz que dispersa as ovelhas. Ele jamais pode ser uma voz que causa a desunião. Ele jamais pode ser uma voz que não constrói a unidade do rebanho. Embora às vezes seja muito difícil construir a unidade do rebanho, porque todos nós pensamos diferentemente uns dos outros. Mas é nesta pluralidade de ideias que nós temos que trabalhar pela unidade da igreja. Então, falando um pouco ainda desse dia de oração pelas vocações, está aqui também o nosso compromisso de leigos. Digo leigos porque na igreja há aqueles que têm os ministérios ordenados, que no caso o padre, que no caso o diácono, que no caso o bispo, que no caso a hierarquia da igreja, mas que esse ministério ordenado é um serviço, e há os leigos que têm ministérios, mas eles não são ministérios ordenados, porque cada um pode fazer pela igreja de acordo com aquilo que está dentro da sua condição. É simplesmente também uma vocação de ajudar a igreja, de construir a igreja. Mas cada um de nós que não temos um ministério ordenado na igreja, eu também, todos vocês, temos a obrigação de rezar pelas vocações. Por isso que a igreja colocou este dia de oração mundial pelas vocações. Por que temos a obrigação de rezar pelas vocações? Porque a igreja precisa de bons pastores, a igreja precisa de bons padres. Muitas vezes nós reclamamos quando não temos bons padres. Toda paróquia quer um bom padre. E eu falo isto com a experiência de 15 anos trabalhando como padre em comunidade de imigrantes, não só como padre na minha diocese, mas
15 anos trabalhando como padre em comunidade de imigrantes. Sempre as comunidades querem bons padres. Sempre. E muitas vezes esses padres não existem, porque nós vivemos também uma crise de vocações e de padres disponíveis para servir a igreja. Mas quando nós queremos um bom padre, vamos pensar numa coisa: quantas vezes na minha vida eu rezei para que houvesse vocações? Os padres não caem do céu. É um processo muito longo de formação dos padres. É um processo árduo e é um processo onde muitas vezes muitos não chegam ao fim. Então, quando eu quiser ter um bom padre na minha paróquia, na minha comunidade, tenho que pensar nisto. O que é que eu fiz pelas vocações? Por acaso algum dia eu rezei para o meu filho ser alguém que se dedicasse ao ministério? Por acaso algum dia eu rezei pelo padre da minha paróquia, eu rezei para que suscitasse vocações? Então, todas as vezes que quisermos um bom padre, vamos pensar no que nós fizemos. Por acaso eu ajudei também algum padre a ser formado? Porque não é somente reclamar, mas é também contribuir. A nossa missão é esta. Tenho a certeza que todos os padres trabalham para fazer o melhor pelas paróquias, mas nem muitas vezes eles são reconhecidos no seu trabalho também, porque são pessoas humanas limitadas e muitas vezes são incompreendidas, a maneira também que não conseguem compreender a comunidade. Então eu falo isto porque estamos aqui falando daquilo que é a realidade humana. Nós queremos bons pastores, então rezemos pelos pastores, rezemos por aqueles que ainda não descobriram a sua vocação, para que descubram. Rezemos para que, de fato, tenhamos bons padres, mas vamos também rezar para que das nossas famílias também surjam vocações, não só das famílias alheias. E lembrem-se disso: quanto menores forem as famílias, menos vocações. E nós temos hoje, não é, a lei do aborto que mata as crianças. Isso também diminui as vocações. Pensem nisso, não é? Cada vida ceifada poderia ser um futuro padre que nascesse, talvez. Agora, isto é uma parte desta reflexão de hoje. A outra parte é a liturgia. Isso também está ligado à liturgia. Jesus, neste evangelho, ele nos conta uma parábola, a parábola do pastor e das ovelhas. João não tem muitas parábolas, mas esta é uma delas. No capítulo 15 nós temos uma outra parábola, que é a parábola da videira. Esta é a parábola do bom pastor, uma página bonita, belíssima no evangelho de João. E esta parábola ela está dividida em duas partes. Primeiro, Jesus se compara, ou Jesus fala do pastor e das ovelhas, não é? Ele diz: eu sou o pastor, vós sois as ovelhas. Esta é a primeira parte. A segunda parte, ele se coloca como a porta das ovelhas. Então, na primeira parte, ele fala do pastor que conhece as suas ovelhas. Muita gente diz: eu não quero ser ovelha, porque a ovelha é um animal que não pensa muito, ele faz qualquer coisa. Você não quer ser ovelha de Jesus, mas quando essa quarentena passar, você vai ser a primeira ovelha que vai correr no bar para beber. Quando essa quarentena passar, você vai estar como louco para ver o jogo de futebol. Você não vai querer vir para este aprisco que é a igreja, mas você vai estar no bar para encher a cara, porque vai pensar assim: faz tanto tempo que eu não bebo um copinho, agora vou para o bar, vou para o clube. Eu não estou condenando o seu ato de ir ao clube, mas estou dizendo, quando você não é em primeiro lugar ovelha de Jesus, você vai ser ovelha de qualquer outra coisa. Então é melhor ser ovelha de Jesus. Você vai ser ovelha de um jogo,
de um estádio cheio de gente gritando. Você vai ser ovelha de uma celebridade que vai aparecer e vai fazer de tudo para ver aquela celebridade. Você vai ser ovelha de outras coisas. Então é melhor ser ovelha de Jesus em primeiro lugar. Então a ovelha, neste caso, quem que é? Jesus Cristo, que se põe como pastor, e nós que, como pessoas que seguimos um pastor, vamos seguir a sua voz. Jesus Cristo não nos engana, meus irmãos, mas há muitas vezes que outras vozes nos enganam. Por isso que ele diz: a minha ovelha conhece a minha voz, a minha ovelha me segue porque ela conhece a minha voz. Agora veja bem, vamos entender esta coisa. No tempo de Jesus, o pastor vivia 24 horas com a sua ovelha. Ele não ia para casa porque este era um trabalho de tempo integral, como a gente diz, era um full-time job. Então ele tinha que dormir aonde dormiam as ovelhas. Como que se guardava as ovelhas? O lugar era um lugar cercado, poderia ser retangular ou poderia ser redondo, mas tinha somente uma porta. Tinha uma cerca para que, de fato, não viessem ladrões. E como que o pastor fazia? O pastor deitava na porta do aprisco. Ele deitava ali, porque se alguém tivesse que entrar, ou ia pisar nele, ou ia passar por cima dele, ele ia ver. Se viesse um animal, quem sabe um lobo, um coiote, ou quem sabe até mesmo um animal de pequeno porte, uma raposa, para pegar as ovelhas, ia ter que passar por cima do pastor, e o pastor iria acordar, iria ver, e não deixaria a ovelha ser roubada. O ladrão iria pular a cerca, com certeza, porque ladrão não serve para nada. Jesus falou no Evangelho: para que serve o ladrão? Ladrão só serve para roubar, matar e destruir. Serve para outra coisa? Segundo Jesus no Evangelho, não serve para nada. Então, se o ladrão fosse vir, teria que pular a cerca, daria muito trabalho. Todos os pastores punham as ovelhas no mesmo aprisco. As ovelhas ficavam misturadas. Agora, no outro dia, quando as ovelhas deveriam sair para o pasto, como é que agora cada pastor ia saber qual seria a sua ovelha? O pastor cantaria uma música e a ovelha reconheceria a sua voz. Por isso que Jesus fala no Evangelho: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas cada ovelha tinha um nome, e quando o pastor chamava a ovelha sabia: ali está o meu pastor me chamando pelo meu nome. E então aquela ovelha ia seguir o seu pastor próprio. Então todas as ovelhas no mesmo aprisco, pastores diferentes, mas um pastor iria vigiar, e no outro dia todas seguiriam o seu próprio pastor sem se perder. Jesus olha como era a sociedade, como eram as pessoas do seu tempo, porque Jesus era um deles, e nos traz esta belíssima parábola. Então, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem porque me conhecem. E depois ele diz, a outra parte da parábola: eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque o pastor se deitava na porta do aprisco, ou do curral, ou do redil, como quer que nós entendamos, mas elas tinham que passar por ele para entrar no aprisco. Agora, Jesus é a porta porque não há outra porta a não ser Jesus. O aprisco é o reino de Deus. Não há outra maneira para entrar no reino de Deus se não for pela porta que é Jesus. Jesus, no Evangelho de João, diz muitas coisas dizendo: eu sou, eu sou. Na Bíblia, quando Deus se revela a Moisés, ele diz: diga aquela gente, diga ao faraó que eu sou aquele que sou. Veja bem a ligação. Jesus fala no Evangelho: eu sou, dizendo que ele também é Deus, ou seja, que ele é Deus. Eu sou. Então ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a videira.
Eu sou a porta. Tem muito isso no Evangelho de João. Então, por Jesus, nós entramos na salvação. Sem Jesus, nós não entramos na salvação. Então, Jesus, na segunda parte, diz: eu sou a porta. Por esta porta, vocês entram e vocês encontram vida em abundância. O final do Evangelho. Este Evangelho vai do capítulo 10, versículo 1 ao versículo 10. No último versículo, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. No último, 2:10. Eu vim para que todos tenham vida, mas para que tenham a vida em abundância. Certamente Jesus fez uma crítica aos líderes religiosos, aos líderes políticos da sua época, porque eles não davam a vida em abundância e muito menos conheciam o seu povo. Jesus não está fazendo uma proposta política, porque Jesus não tem uma relação, digamos assim, anônima com as pessoas. Jesus tem uma relação que é uma relação de intimidade. Lembram que eu disse? O pastor dormia aonde dormiam as ovelhas. Isto é uma relação de intimidade. Jesus tem uma relação de intimidade comigo, com você. Ele me conhece por nome, te conhece por nome. Esta é a relação de intimidade que Ele tem para conosco. Um líder, seja ele político ou um outro qualquer líder, ele não tem uma relação de intimidade com você porque ele não te conhece. Ele simplesmente dá um tapinha no seu ombro, diz tudo bem, quando ele quer alguma coisa de você. Estes pastores, diz Ezequiel no capítulo 34, eles querem arrancar a pele das ovelhas, eles querem arrancar o sangue das ovelhas. Capítulo 34, leia a Bíblia. Ezequiel diz isso, por isso que ele diz lá: eu vou suscitar um novo pastor, eu vou suscitar um pastor que vai de fato trazer a justiça de Deus. Naquela época, o profeta Ezequiel falava do rei Davi, porque os reis da época eram injustos. Então, Jesus não faz proposta política, ele faz proposta de vida eterna. É esta proposta que ele faz. Queremos a vida eterna? Entremos pela porta que é Jesus. Não queremos a vida eterna? Não entremos pela porta que é Jesus. Nós podemos escolher em sermos ovelhas de fato, ou simplesmente em sermos pessoas que não pensamos com a nossa cabeça e muitas vezes não sabemos a qual voz dar atenção. O Papa Francisco disse há um tempo atrás, muito acertadamente: o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Se o pastor não tiver o cheiro das ovelhas, ele não é um pastor de verdade, queria dizer o Papa. Então, rezem por mim, rezem pelos pastores, para que nós possamos de fato ter este cheiro das ovelhas, para que nós possamos de fato cuidar das nossas ovelhas. Quero dizer, muito me apraz estar aqui e ser o pastor desta paróquia, e ser aquele que de fato também é o irmão mais velho na fé, não diferente de ninguém, mas igual a vocês, a todos. Por isso que nós precisamos de rezar uns pelos outros. Por isso que nós precisamos também pedir a graça de Deus para saber aonde é que está a voz do pastor. Mas o pastor está aqui, neste momento, ele está aí na tua casa, porque se você estiver agora reunido com outra pessoa para ver, assistir e participar da Santa Missa, o pastor está com vocês. E aquilo que nós cantamos no Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, em verdes pastagens Ele me conduz, me leva para onde estão as águas limpas, me leva para onde está o pasto que dá a comida. Este salmo que é conhecido como o Salmo 23 ou o Salmo 22, dependendo da tradução da Bíblia. Então, este salmo revela muito bem que o Senhor, sendo o nosso pastor, Ele providencia tudo aquilo que é necessário para nós, que somos as suas ovelhas. Perseveremos na escuta da voz do Senhor, perseveremos nessa relação de intimidade com Jesus, porque Ele nos conhece, Ele nos chama por nome e Ele nos dá a vida em abundância.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a sua mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa agora neste momento, te convido para que nós possamos juntos rezar a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo mundial das vocações, oremos a Jesus Cristo, o bom pastor, pedindo-lhe que nos faça ouvir a sua voz, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor livre de todo o mal a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela precisa. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê às jovens o amor pela virgindade. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam nem conhecem. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que o procuraram e serviram. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade uma família onde cada um se sinta amado. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus, que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom jantar.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos com maior solenidade neste tempo em que Cristo nossa Páscoa foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, em virtude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte da santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir os santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de maneira especial aqueles pelos quais estamos hoje rezando e também por todas as mães falecidas e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é nosso, amém. Amém, aleluia, amém, aleluia, Cristo é nosso, amém. Irmãos e irmãs, você que está em casa nos acompanhando neste momento, também o convido para rezar comigo, em obediência ao ensinamento do Senhor, guiado pelo seu Espírito e também inspirados pelo Evangelho, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja com você neste momento, na tua casa, aonde quer que você esteja, a paz com todos vocês. Amen.
o Senhor é bom, feliz ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na morada, mas em uma palavra será salvo. o corpo e sangue de Cristo os guarde para a vida eterna. Oremos. Deus eterno, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi as pastagens eternas às ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho. Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam através desta Santa Missa. Agradeço também as pessoas que colaboram comigo, leitor, o cinegrafista que está atrás da câmera, que ajuda também a fazer esta missa um pouquinho dinâmica, não é? O organista, a ajudante da missa, em todo caso, as pessoas que ajudam.
Agradeço a você que tem ajudado a dar o suporte para esta igreja, a você que tem colaborado durante a semana com o seu envelope. Agradeço sempre. Agradeço as mensagens que têm vindo dentro dos envelopes, os bilhetinhos, os recados. Continue ajudando, continue colaborando. Nós, em breve, vamos sair desta situação, porque com o vosso apoio e também com a vossa audiência e assistência, e nós aqui na igreja mantemos a paróquia viva, mantemos a paróquia aqui ligada a você. Então, muito obrigado pela sua contribuição. E aguardem que essa semana vou lançar um vídeo para falar de uma coisa que eu vou fazer aqui também na outra semana, durante 9 dias, em honra ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Aguardem, durante essa semana vou lançar um vídeo para falar sobre isso, e também será um convite a você para mais um momento de oração. Então, com o vosso apoio, com a vossa assistência, tudo é possível. Se você quer ainda pôr o nome da sua mãe em oração, durante a semana, quando vier aqui à igreja para o momento de oração, pode também depositar o nome dela dentro do cesto que está ali no nosso altar. Ou se não, me mande o nome em mensagem. Uma semana de oração pelas mães. Rezemos por elas. Estou rezando também pela minha mãe, que de vez em quando me assiste. Vamos agora à bênção final. O Senhor esteja convosco. Dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, esteja em paz, ide em paz, no nome do Senhor. Demos graças a Deus. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana, e não se esqueça, amanhã, 8 da manhã, estaremos aqui para mais outra Santa Missa. Oh